Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio para vocês, então, do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil, levando a você informação de qualidade, informação checada, trazendo aqui convidados com autoridade para falar sobre os assuntos que a gente aborda aqui. Você sabe que a internet é cheia de fake news, cheia de informações não checadas, e o propósito do Líder Medcast é trazer a você informação preciosa sobre cada especialidade. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Leandro Teres, autor de 4 livros, neurologista, formado, especializado pela Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, consultor em alguns canais de televisão, atende hoje em seu consultório próprio também, que nós vamos divulgar aqui, Instagram do Leandro Teres. Agradecemos imensamente a sua presença aqui, Leandro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, o prazer é meu, uma honra estar aqui. Prazer falar com você, Sidney, Moisés, falar a audiência de vocês. E gostei do merchan também, do consultório, dos livros. É isso aí. Valeu, obrigado pela oportunidade. O tema ele é muito extenso, né? Inesgotável, e eu acho que importa a todo mundo. Perfeitamente. Sim. Então vamos extrair hoje os conhecimentos do Leandro, Moisés. Muito importante e interessante você falar, doutor, que é um tema que interessa a grande maioria das pessoas, que envolve, se não eu ou alguém da minha família, porque ansiedade, acredito eu que todo mundo já tenha tido um episódio de ansiedade e ou tenha sofrido com isso. Então, de uma forma para começar a conversa, o que é ansiedade? A ansiedade, ela tem 2 conceitos muito importantes. A ansiedade normal, que a gente chama de ansiedade fisiológica. Todo mundo tem ansiedade. Não existe um ser humano que não fica ansioso de vez em quando, diante do desafio, do novo, do que vale a pena, do que está valendo. Então, antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego, todo mundo vai ter sintomas de ansiedade, que vão fazer a antecipação do estresse, vão preparar o corpo, a mente, a emoção, a cognição para luta e fuga, para enfrentar o desafio. Então a ansiedade, ela é um presente da evolução da espécie. Todo mundo sente ansiedade de vez em quando. Algumas pessoas, aí você falou muito bem, não são poucas, têm doença ansiedade, transtorno de ansiedade. Passam do limite aceitável e passam a pagar em saúde com doença ansiedade. 10% da população adulta brasileira tem um transtorno de ansiedade, 1 a cada 10. Agora, nessa época pós-pandemia, a gente imagina um salto de 30% na incidência da ansiedade. Para ser bem simples, ansiedade é um pacote de ajustes físicos, cognitivos, intelectuais e emocionais diante do desafio. Então a mente, ela vai ter que focar naquilo, vai ter que tomar decisão rapidamente. Então é um sistema de emergência antes do enfrentamento. Não dá tempo do cérebro se preparar na última hora. Ele vai ter que se preparar um pouco antes. E esse é o pacote que a gente chama de ansiedade. O coração começa a disparar, ele começa a bater um pouco mais firme, o músculo fica mais tenso, a pupila dilata um pouco, pode surgir um pouco de transpiração, tremor, o cérebro fica focado, esquece o resto, fica ali direcionado àquilo. Eu posso me sentir levemente inseguro, eu posso me sentir um pouco mais impulsivo. Então isso acontece com todo mundo. E como que eu vou perceber se isso passou do limite? É um mecanismo natural. É um mecanismo natural. É um mecanismo natural e ele é muito importante para a sobrevivência. Se você não tivesse desenvolvido esse sistema, você não ia sobreviver ao enfrentamento e nem se esquivar de desafios. Então é importante que num lugar ermo, por exemplo, escuro, que eu tenha medo, insegurança, que eu olhe ao redor. É importante que meu coração palpite um pouquinho, minha pressão suba, para se eu tiver que correr ou enfrentar o desafio. É natural que um aluno, antes da prova, tenha que ter o hiperfoco. Ele vai ter, aquilo vale alguma coisa. Ele não pode ficar vulnerável a ruídos, pensamentos. Então, um pouco de ansiedade, ela é boa, ela ajuda. Agora, se essa ansiedade for muito intensa, for muito persistente, e ela deixar de proteger a pessoa e começar a ser uma âncora, começar a consumir saúde, esta é a ansiedade patológica. Então você tem ansiedade, pergunte algumas coisas: intensidade, grau de sofrimento, frequência. Essa ansiedade, ela está me ajudando ou ela está me atrapalhando?
Se você responder e entender que está demais, é hora de buscar ajuda, porque se você não encarar essa ansiedade patológica, ela vai crescendo. A ansiedade gera ansiedade. E às vezes até contamina as pessoas em volta, né? Então a ansiedade, ela é um presente, é um ajuste, ela é um pacote. Começa na cabeça, mas é o corpo inteiro que se modifica. Então quer dizer que, na verdade, faz parte da evolução do ser humano. As pessoas têm que ter essa ansiedade para que, por exemplo, tá no meio da selva, aparecer um leão de uma hora para outra, a pessoa conseguir se defender rapidamente ou fugir, enfrentar nesse caso não, nesse caso fugir, né? Então tem que ser, é uma... Hoje em dia a gente não enfrenta nem o leão do imposto de renda, né? Imagina Sim, o leão, que era um animal da selva. Então faz parte de ter essa ansiedade, faz parte da nossa evolução, do ser humano ter ansiedade. Então ela pode ser boa para nos proteger em muitas situações. Aí um certo momento, que é o que fala aqui no seu livro, O Cérebro Ansioso, mas em um certo momento ela ultrapassa uma barreira que ela passa a ser patológica, doença, né? E como que o cidadão... Porque eu, por exemplo, sou um cara extremamente ansioso e eu ultrapassei a barreira em 2008, há alguns anos atrás, de ficar doente mesmo, ter o transtorno ansioso, que daí é a doença. Então a ansiedade todos nós temos, vai prestar uma prova, vai ou abrir um exame, ou vai competir em algum esporte, tá ansioso, né? Então o teu cérebro tá atento, o teu olho tá focado naquilo, como você disse. E qual que é o momento assim, que o médico ou que o próprio paciente ele começa a achar que aquela ansiedade passou o limite, o que ele sente, o que ele entende, o que ele vê que passou para ser patológica? Começa a atrapalhar a vida dele, por exemplo, né? Eu acho que essa primeira parte do nosso podcast é extremamente importante. Claro. Então, todo mundo tem ansiedade. Inclusive, mesmo quem não é ser humano. Alguns animais, mamíferos, também desenvolveram mecanismos semelhantes à ansiedade. Ao se perceber numa situação de risco potencial, antes mesmo do estresse agudo, enfrentamento, ele já se prepara. Quem já viu um gato ameaçado, você percebe que muda, né? Por exemplo, os pelos ficam eriçados, fazendo o animal parecer maior. O ser humano também fica com o pelo eriçado. Hoje em dia alguns têm mais pelo, menos pelo, mas provavelmente na época que isso se desenvolveu, era para parecer um pouco mais ameaçador, né? O sangue ele tem que ir pro músculo, porque se você tiver que correr ou se atracar, é lá. A pupila dilata porque eu não preciso ver detalhes, eu preciso ver o todo, as rotas de fuga. A mente fica mais impulsiva porque eu não posso ficar com ponderações, eu tenho que decidir. Então a ansiedade acontece com todo mundo, mas tem um gatilho, um alvo. Eu tô ansioso por quê? Olha, eu tô ansioso porque tem um motivo. Tá acontecendo alguma coisa, existe um risco. Agora, se você não tem o gatilho... Imagina você estar em casa assistindo um programa de televisão e o seu coração dispara, sua pupila dilata, você sente um sufocamento, você sente a pressão alta. Do nada. Transpiração. Quer dizer, não teve gatilho nenhum, né? Isso acontece, por exemplo, no transtorno do pânico. A pessoa tem uma sensação como um alarme de incêndio que toca fora de hora. Não tem fumaça, não tem nada acontecendo e a pessoa sentiu os sintomas. Então a primeira coisa é... Qual é o gatilho? Se você está ansioso de forma aguda, ou até contínua, crônica, estou sempre ansioso, sofrendo por antecipação, e vai que, jogando a minha mente para ocorrências catastróficas, improváveis, né? Ah, vai dar errado, vai ter um problema. Olha, é uma imagem mental de um problema que às vezes não é um problema real. Então a primeira pergunta é, qual é o gatilho? Qual é o limiar? Se você está ansioso com um limiar muito baixo, pode ser que você tenha que consultar o psicólogo. E daí já começa a ser patológico. Pode ser patológico. Quando a pessoa fica muito ansiosa, isso é uma doença por si só, porque ela sofre, mas também ela pode piorar outras doenças. A pessoa por ansiedade, ela pode desenvolver insônia, pode piorar o controle do colesterol, diabetes, da hipertensão, pode desenvolver obesidade, pode atrapalhar casamentos, relação pai-filho, empresas. Então a ansiedade ela é uma doença e é uma doença que gera doença. Uma pessoa muito ansiosa, ela tem um risco maior de abuso de álcool, de abuso de medicamentos do tipo calmantes, tarja pretas, cigarro. Ela tem um risco maior de depressão, de pensamento de morte. Então a ansiedade ela é uma doença muito frequente e muito importante. Então só para concluir, pensa qual é o gatilho, se existe, se a resposta foi proporcional. Outra coisa é a duração do sintoma. Uma coisa é eu ficar ansioso por alguns minutos, como no início de uma prova.
O aluno ele tem que ficar nervoso no começo, mas chega uma hora que ele pega a prova, ele lê o caderno, ele responde algumas questões. Ele vai se acalmando. Tá situado, né? Agora, aquele cara que pega a prova, vai do começo ao fim transpirando, sofrendo, que tem um branco, por exemplo, um branco completo, olha, é uma ansiedade acima, né? Então, um pouco de ansiedade faz parte do rendimento, mas ele tem que ter uma duração aceitável, uma intensidade aceitável, e no final ele tem que ter valido a pena. Pergunta para sua ansiedade, essa ansiedade vale a pena? Esse é quase aquele carro tunado que a gente fala, aquele a mais, né? Aquele carro que roda normalmente, mas se precisar de uma ultrapassagem, ele roda. Isso ajuda. Agora, se você está rodando nesse sistema insustentável, vai perder saúde. Esse limiar é entre a ansiedade me defender ou ela me fazer sofrer. Exatamente. Ou até te atrapalhar, né? No fim das contas, qual é a ansiedade que promove saúde? Qual é a ansiedade que consome saúde? Tem vários tipos de ansiedade, mas as patológicas, você vai perceber que é um problema de limiar, é um problema de gatilho, é um problema de intensidade e o quanto ela está te levando ao sofrimento. Será que seria bom viver sem ansiedade? Não. Provavelmente você perderia grande parte do prazer da vida. Você já ouviu aquela expressão? O melhor da festa é esperar por ela? Perfeito, tá no seu livro. A ansiedade, ela não te dá só sofrimento, mas é como se ela pagasse uma parcela antecipada de uma emoção que você vai sentir. Eu vou viajar daqui 3 meses, por exemplo, mas agora eu já estou sentindo um frisson, né? Claro. Isso é a antecipação da emoção. Muito importante. Não deixa de ser ansiedade. Então não é só proteção, mas é esse vínculo passado, presente e futuro, e essa conexão emocional com o futuro de possibilidades. Uma coisa é a ligação, outra coisa é a escravidão. Se você ficar escravo do e se, vai que, vai dar errado, e se a sua cognição for muito negativa, aí você pode ter cruzado o cabo da Boa Esperança, que o Sidney cruzou em que ano? 2008. 2008. E não tem problema. Claro. Cruzou o cabo da Boa Esperança, tem que pegar e voltar. Fazer o caminho de volta. Exatamente. Aproveitando esse momento, né, que você estava falando da viagem, né, que é uma situação positiva e boa para qualquer um que a tenha aí no radar. Eu já discuti isso com alguns médicos também, mas eu queria discutir com o especialista as coisas positivas, tá? Vamos supor, uma viagem, a expectativa de um recebimento, vamos supor, de um valor, ou de um ganho, né? A expectativa de ganhar um jogo, a expectativa de conhecer uma nova pessoa, coisas boas, também geram ansiedade. Por exemplo, vamos supor um cidadão que ganha na Mega Sena, uma super ansiedade. Essa ansiedade boa, esse fato bom que está ocorrendo, que gerou ansiedade, essa ansiedade pode também colaborar na formação de uma ansiedade patológica? Ou isso eu estou falando bobagem total? O que você não tá Porque falando... vai espremer adrenal Sim. também, ou não? Vai. Me conta sobre isso daí. Como a ansiedade é uma antecipação, a pessoa que está já numa ansiedade patológica, por fatores hormonais, genéticos, contextuais de vida, então se a pessoa já está com uma ansiedade patológica, ela pode sofrer demais também por fatos positivos. Porque você então vê, ela por exemplo... pode amplificar. É como numa mesa de som aqui que a gente tem aqui no nosso podcast, tivesse tudo amplificado. Isso dificulta, porque aquela pessoa que está acima, ela está com as emoções muito à flor da pele, ela vai começar a contaminar. Um corpo ansioso, mesmo que a ansiedade seja movida por coisas boas, ele também está rodando no estresse elevado. Ele vai amplificar o estresse também. E isso vai espremer adrenal. Porque fisiopatologicamente é a mesma coisa, né? A fisiopatologia é a mesma. É idêntica, né? Talvez o sofrimento psíquico seja um pouco menor, porque ele amplifica, ele é mais justo, né? Sim. E eu já te falo, na ansiedade patológica, é muito comum que a pessoa seja mais catastrofista. Ela tem 10 opções de algo bom, ela vai sofrer pela uma daquilo dar errado, né? Ela pode ter 100 coisas acontecendo de bom na vida, ela vai sofrer por aquele 0,5%, 1%. Porque a personalidade ansiosa é uma personalidade mais perfeccionista, mais de gabarito. Se ela não está gabaritando ali a vida... Não consegue viver. Ela vai sofrer porque tem uma variável que ela não controla. Então, mas você falou uma coisa interessante. Sofre-se pelo mal, mas pode-se sofrer também pelo bom. E quando você pega essa mesa de som e regula,
Você continua sofrendo pelo ruim e sendo feliz pelo bom, mas de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais honesta. Você continua tendo aquela ansiedade boa, que é o tempero da vida. Se você não tiver ansiedade, você não tem tempero, né? Não sai do lugar. Você só não pode derrubar o saleiro, derrubar a pimenta do reino. Mas se você puder dosar, a ansiedade é o tempero. E é quem faz memória. Se você pensar na sua vida, quais são as memórias fonte, aquelas mais importantes. Você não esquece jamais. Você vai lembrar que ela está no prisma da ansiedade. É alguma coisa que te deu ansiedade. Nascimento de um filho, uma formatura, uma briga que você teve. A ansiedade, ela estava temperando a memória. Você citou que existem tipos de ansiedade. Essa ansiedade que a gente está falando seria uma ansiedade eufórica, uma ansiedade boa? Olha, não digo eufórica. Não. O que traz o conceito de ansiedade não é bem a euforia, é mais a antecipação da emoção. A ansiedade boa, ela é tanto para coisas boas como para coisas ruins. Sim, a defesa ou a... Exato. A antecipação da emoção. Porque a antecipação da emoção me move. Eu me movo pela dopamina que eu vou receber na frente. Então, é importante que esse sistema funcione. Senão a gente seria meio apático ou meio reativo só, né? Se o prazer não está aqui agora, ele não me toca, né? Que daí já é uma doença também. Também. Então, a ansiedade ela é típica de pessoas reativas. O que a gente pensa em saúde mental é a congruência. Se eu tenho congruência entre a emoção e o sentimento, entre a vivência e como o cérebro percebe, se é congruente... Tá feliz, eu sou feliz. Tá triste, eu sou triste. A antecipação vale a pena, não vale. E se eu tenho essa congruência, eu tô na saúde. Mesmo que eu sofra muito por uma perda. Se a perda é determinante, é luto. Agora, se eu tô no prisma da depressão, da melancolia, é uma doença. Se eu tô no prisma da urgência, do sofrimento antecipado, ansiedade. Perceba que é o desaprumo entre o que é congruente. E é importante que algumas pessoas elas têm uma personalidade mais ansiosa. Não quer dizer que tem uma doença, ansiedade. Tem pessoas que são um pouco mais amplificadoras, né? O estresse, ele cresce, ele sofre antecipadamente. Agora, só vai ser uma doença definida pelo médico se estiver comprometendo a saúde. Às vezes eu tenho uma ansiedade e você tem uma ansiedade igual a minha. Só que para mim é doença, para você não. Porque depende de qual é a sua profissão, qual é o seu perfil familiar... Pode ser até o resultado. O resultado. Até a entrega, né, dele num trabalho ou no esporte. Por isso o que define não é só a manifestação, mas é o conjunto da obra. Consumiu saúde, estamos na doença, agora, caminho de volta. Aproveitando esse momento que você está falando. Consumiu saúde, e entregou menos e tem o pensamento negativista. Muito bem. Agora, quando essa situação ela chega a sintomas físicos, né? Até tem uma passagem no seu livro que você fala que a pessoa tem esses sintomas físicos, você vai falar daqui a pouco, como se tivesse um leão na sala, mas você vai ver não tinha leão nenhum. Então, esses sintomas físicos, que a gente falou aqui sobre essa ansiedade, essa expectativa boa, mas e fisicamente? Não também estou falando daquilo medicamente, né? Que o coração acelera, taquicardia. O que a pessoa sente de verdade? Né? Eu também, como eu disse, fui um próprio... Eu tive essas sensações, né? Mas quais são exatamente essas sensações? Né? A percepção, a percepção do próprio ansioso, né? Sim. Né? Fisicamente. E aí é interessante que seja na ansiedade normal ou patológica, esses sintomas estarão lá. Só que na ansiedade patológica, eles vão estar mais intensos, menos controlados, né? Mais persistentes. Mas fisiologicamente é a mesma intensidade, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Não, a origem, né? Fisiologicamente. A origem. Só que a intensidade, o limiar de provocação, a persistência é diferente. Mas da percepção ou na fisiologia? Então, tanto na percepção como na fisiologia existe uma semelhança. Mas quem tem uma doença, ansiedade, vai sentir isso muito amplificado. Entendi. Por isso que não é um transtorno do tipo ter ou não ter, mas é quanto se tem. Ok. Então vamos lá. Eu vou dividir em 3 cenários, três aspectos do corpo. Perfeito. Primeiro, os sintomas físicos. Porque a ansiedade é curiosa. Ela está no cérebro. Ela nasce no cérebro. Mas às vezes ela se manifesta no corpo. Às vezes ela se manifesta mais no corpo do que no cérebro. Às vezes o paciente busca outro médico, achando que está com problema pulmonar, cardíaco, de pele, gástrico, ou gástrico. Então, ortopédico, todos. Sofre-se do pescoço para cima, mas o corpo fala do pescoço para baixo também. Essa é a minha pergunta. Então, a pessoa que está muito ansiosa, ela pode ter diarreia,
ela pode ter refluxo, náuseas e vômitos sem explicação. Ela busca o médico revira do avesso e fala, não tem nada. Não é que não tem nada, mas tem uma informação neurológica que desanda o equilíbrio, o né? equilíbrio. Tá fora. Então, sintomas gastrointestinais são extremamente comuns na ansiedade. Sintomas de aperto no peito, uma sensação de opressão no peito, a pessoa vem com a mão às vezes no tórax, nossa, eu tô com um aperto. Sensação de vazio e angústia, a pessoa faz assim um movimento no peito. E quando você fala fazer assim, angústia, realmente é isso. Ela localiza, né? Incrível. Ela fala, assim, tá aqui. E é uma coisa que só quem tem consegue entender com perfeição, como eu já tive há muitos anos atrás. Aperto que não passa, às vezes procura o cardiologista, eu acho que eu posso estar com alguma coisa cardíaca. Faz exames, faz eletro, faz o Holter, e aí o problema é a ansiedade. Distúrbio de ciclos. Eu vou deitar na cama, o meu cérebro tá acelerado. Ele tá ruminando, né? Ruminando, igual os ruminantes. Sim. Que ficam com um alimento mal digerido, só que aí é o pensamento. Eu tenho pensamentos mal digeridos. Eu sofro por coisas que eu não resolvi e sofro por coisas que vão acontecer no dia seguinte. E aí o ciclo sono-vigília fica alterado. Pode desenvolver o distúrbio sexual. Então, às vezes, é uma ejaculação precoce, anorgasmia, falta de orgasmo na mulher, no homem. Porque se a pessoa fica processando um pensamento e uma preocupação, ela toma aquele segundo plano do cérebro. Como se fosse uma música chiclete. Só que aí é um pensamento, né? Fica aquele pensamento. Então, pensamentos intrusivos, não resolvidos. No corpo é comum tremor. Eu tô assim mais tenso, tem um tremorzinho nas mãos, transpiração sem motivo, também pode acontecer no paciente noticioso. Palpitação, então a sensação de que o coração ele tá mais acelerado ou batendo fora do peito. E essa é uma sensação também queixo, incrível. na garganta. Aquela coisa de sentir um sufocamento. Eu tenho um sufocamento aqui na minha garganta, isso pode ser de ansiedade. Até doenças dermatológicas, que às vezes tem uma outra origem, imunoalérgica ou autoimune, mas que piora pela amplificação do estresse. Então o corpo fala. E a gente tem que saber ouvir. Então alguma doença, algum sintoma inexplicado pode ter. Como hoje a medicina é muito especializada, a gente vai num especialista, vai em outro, e essa coisa de não ter nada, não é isso que o médico está falando, é não ter nada ali, é anatômico. Mas existe um grande maestro, que é o cérebro, e é esse cara que comanda o sistema. A gente até aprende no ensino médio, o sistema simpático e parasimpático. E aí não é de simpatia, né? É um sistema que acelera e o outro que desacelera. Então, pelos nervos e pelos hormônios, como adrenalina, cortisol, o corpo começa a desandar. Aí o ciclo se altera. As pessoas podem comer em excesso para aliviar essa angústia. Então, o distúrbio alimentar é muito comum na ansiedade. A obesidade, sobrepeso, comer compulsivo, vontade de doce. Olha como o corpo, ele fala a linguagem dele. Se a gente não estiver observando, olha, vai do sexo ao alimento, né? Às vezes a gente busca um alívio num vício, que pode ser um vício em jogo, um vício em álcool, um vício em cigarro. Mas eu queria destacar os sintomas psíquicos. Esses são muito importantes. Irritabilidade. Eu estou mais irritado. Bateu, levou. Não é uma questão de razão ou não razão, mas eu tô com o meu pavio curto, eu tô com as emoções à flor da pele. Isso pode ser da ansiedade. Leandro, eu sofro por antecipação. As coisas vão acontecer talvez no futuro e eu sofro hoje. Sofrer por antecipação. Efeito lupa. Eu tenho um estresse que é real, mas ele é pequeno. Só que em mim parece o fim do mundo. Esse pequeno problema para os outros, para mim, é muito grande. Eu tenho um medo. Nossa, eu tenho medo de pegar um ônibus, dirigir um carro. Medo, insegurança, também são sintomas psíquicos de ansiedade. Agora é possível esses transtornos psíquicos de ansiedade, irritabilidade, efeito lupa, tem um estresse pequeno ser totalmente ampliado, ser isoladamente ele sem ter o físico? Pode ser. Quando eu falei aqui os sintomas, a minha ansiedade é diferente da do Cid. É muito complexo totalmente. É um mosaico, o médico vai compor. Tem pacientes que só têm sintomas psíquicos. Outros têm mais sintoma físico. Outros têm os dois. E alguns têm isso agudo e bem intenso. Tipo um tsunami de ansiedade, que é a síndrome do pânico.
A pessoa tá quieta e vai de 0 a 100 Em né? 5 minutos. Em 5 minutos. E o pânico, por exemplo, tem muito sintoma físico. A ponto da primeira crise de pânico, a pessoa indo no pronto-socorro, achando que tá tendo um infarto, um AVC, uma crise de Não, ela qualquer tem outra... certeza que tá tendo, né? Então, sintoma físico. No TAG, o quadro é mais arrastado. A pessoa tem menos sintomas físicos, mas os tem também. E aí é mais sintoma de dificuldade de relaxar, tensão contínua. Perceba que existem nuances. Na fobia, a pessoa tem sintomas diante do inimigo, né? Do inimigo psíquico, né? Então tem fobia social. O medo irreal. O medo irreal diante de uma situação. Perceba que nessa Desproporcional, sopa... né? Desproporcional. Nessa sopa de letrinhas, o que diferencia uma doença da outra? É justamente isso. Quem tem mais sintoma físico e quem tem um gatilho mais evidente ou menos evidente. Mas percebam que os transtornos de ansiedade são todos meio farinha do mesmo saco. Todas vai ser uma dificuldade de entender se é a hora de soar o alarme ou não. E qual é a hora de desligar o raio do alarme, para ele não ficar soando um tempo maior. Você vai ter expressões diferentes. Na síndrome do estresse pós-traumático, por exemplo, a pessoa tem o início da ansiedade relacionado a uma exposição de guerra, de desastre natural, Um assalto. sequestro, assalto, falando em Brasil, né? E perceba que é diferente. No pânico, como eu falei, é um tsunami. No TAG, é meio que um mar revolto. O TAG... TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Mas cada paciente é de um jeito. Quem vê um ansioso conhece somente um ansioso. Porque um e o outro não precisa ter o pacote completo. Você pode ter pedaços disso, se é homem, se é mulher, se tem um tipo de cultura ou outro. Mas esses sintomas que a gente falou de intrusão, compulsão, dificuldade de relaxar, se sentir pilhado, ligado, ou predominar o sistema simpático, esse que liga o corpo que ativa, e a dificuldade de ligar o parasimpático, isso você vai ver em algum grau em todos os casos. E aí que você tem a importância do bom profissional para conseguir diagnosticar caso a caso, porque é totalmente individual, totalmente. E aí o cidadão vai lá, passa no gastro, que dá o remédio para gastrite, passa no cardiologista, que verifica a pressão, faz eletroesteira, não acha nada, e até que liga uma luzinha e fala, opa, isso aí parece um transtorno ansioso, até chegar então no neurologista ou no psiquiatra para começar a tratar adequadamente, né? Agora, uma coisa também que eu falo como paciente, não como médico, mas como paciente, o sofrimento, o que o cidadão, o paciente sente é ruim em todos esses indivíduos. E não é pouco ruim, é muito ruim. Tem algumas sensações que também, complementando o que o Leandro falou, que na verdade quando você está numa crise ansiosa, né? Porque na verdade eu fico em dúvida se eu tive TAG ou síndrome do pânico, Ou os dois. Ou os dois, tá? Acho que está até mais para síndrome do pânico. Mas você tem a sensação plena de que você não vai melhorar. Isso não é verdade, você que está aí ouvindo, né? Você que está aí do outro lado. Porque o que acontece? Aí nós vamos falar daqui a pouco mais sobre tratamento, sobre os tipos, sobre ajudas, mas naquele momento da crise é uma coisa que é muito dolorosa, muito, realmente bastante. E outra coisa importante, e eu falo aqui com tranquilidade, eu já tenho alguns anos de carreira, né? Quando eu tive, antes de ter, eu confesso aqui que eu achava que tivesse um componente meio que, como dizem hoje, mimimi, né? Sim. E eu garanto que nunca, não é mesmo. Esse conceito é muito importante. É muito. Porque, como é uma doença de descrição melhor, mais recente, é muito comum que as pessoas falam, não, isso não é nada. Porque não deu no exame. Ou é frescura. É frescura, personalidade fraca. Não quer trabalhar. Falta de, sei lá, de religião. Sim, ou realmente é uma exato. pessoa muito sensível. Até acontecer na sua pele. Isso. Na primeira linha do meu livro, não é o meu livro sobre ansiedade, o cérebro ansioso, o livro Depressão não é fraqueza, a primeira linha do livro é isso. A pessoa chega no consultório e fala, doutor Leandro, eu tô exatamente com aquilo que eu achei que não existia. Porque a pessoa passa uma vida julgando o outro e achando que não existe, não é nada. Por quê? Porque a pessoa, ela entende de ansiedade normal.
ela já foi num brinquedo de um parque, ela já sentiu uma ansiedadezinha. Então ela acha que ela pode julgar o ansioso patológico. Não tem nada a ver. A ansiedade patológica é numa outra intensidade, é um descontrole absurdo. Se você pegar hoje as doenças mais incapacitantes, segundo a OMS, você vai encontrar o transtorno de ansiedade. Não tenha dúvida. Top 10 é a doença que mais consome dias de trabalho, que mais compromete, porque são doenças crônicas, qualidade de vida, mal diagnosticadas e que trazem um sofrimento absurdo. Então, se você pegar transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, a síndrome do pânico, a pessoa que tem uma síndrome do pânico, ela quer ter tudo na vida, menos de novo aquela crise. Sim. A intensidade da crise ela é exato. tão absurda que a pessoa não confia mais no seu próprio corpo. Ela fala, e se eu tiver de novo aquilo? Porque é um negócio incontrolável, é um tsunami, uma sensação de morte, perda de controle. Então ela começa a ter um fenômeno que a gente chama de agorafobia. Medo de passar mal, medo de ter medo de ter crise. E ela se esquiva da vida por ter medo de sentir mal. E aí de entra novo. num ciclo que se não tiver um bom diagnóstico, né, um bom médico, um bom profissional, um bom tratamento, é um ciclo que É um ciclo de abdicações. vai piorando, É um né? ciclo de depressão por perda de oportunidades e é um ciclo de sofrimento. Eu falo no livro que é como se fosse um parafuso na madeira. A cada vez que a ansiedade volta, patológica, ela dá mais uma volta e o parafuso vai entrando na madeira. E se você demorar muito, Não tira ele está mais. muito para dentro, é difícil tirar. É isso Então, mesmo. isso vale para depressão também. Então, tem que reconhecer esse tipo de doença filhote nas primeiras manifestações, porque você consegue tirar rapidamente. Porque depois de 10, 20, 30 anos sem diagnóstico, a pessoa ela tem dúvida se ela está assim ou se ela é assim. Olha que demais. Ela começa a acreditar que ela é desse jeito. Ela já não sabe quem ela é mais. Aquilo é indivisível dela. A minha personalidade é assim. Não, é uma doença superposta. E a pessoa nem percebeu. E a gente vê muito hoje as pessoas sem diagnóstico, quando tem diagnóstico, muitas vezes subtratada, porque não estão tratando todas as trincheiras. Então, tem que tomar cuidado. Ansiedade é coisa muito séria. Muito. Como eu falei, e ela é a porta de entrada para outras doenças. Diabetes, hipertensão, alteração de imunidade. Quem nunca reativou um herpes depois de uma fase de cansaço e de estresse? Ou ficou mais gripado? Então, mexe em todo o organismo. É um efeito dominó. Por isso não é uma doença menor. É uma doença maior. É uma doença com D maiúsculo. Merece CID, merece afastamento quando necessário, merece tratamento, inclusive com cobertura pelo Sistema Único de Saúde, porque senão você vai ter um efeito dominó e o consumo de saúde ele é absurdo. E não é da pessoa só não, porque ele consome saúde no trabalho, contamina funcionários, família. tem contágio entre os pares e na família. Às vezes a pessoa vem arrastada pro consultório. Ninguém aguenta mais a ansiedade dele. Porque ela vai contaminando. Sim, como se as outras pessoas sofressem mais que o próprio ansioso, né? Exatamente. E longe disso, você que está ouvindo, não ache, nem nem tenha na sua cabeça que é frescura, que é mimimi, porque é um sofrimento. Você está sofrendo mais que o ansioso. Ou que você está sofrendo mais que o ansioso, porque o sofrimento é extremamente profundo. Nós vamos falar depois sobre tratamento, calma, etc. Mas o sofrimento é intenso. Isso eu falo em causa própria. Realmente, se naquele momento que você está numa crise, né? Não sei nem que intensidade eu devo falar isso, mas qualquer tipo de oferta, vou tirar um dedo seu para você não ter mais isso. Você aceita imediatamente. Te garanto isso. Mas escolhe um dedo que você usa menos, né? Na esquerda. Agora, realmente, você precisa entender. O alívio imediato da dor, né? Sim, sim. Você precisa atender, porque você tem o diagnóstico, que ele é muito importante para que a pessoa comece o caminho de volta, a aceitação do diagnóstico. Eu li sobre isso, aceitação. E aí você vai ter que ter o planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uma pessoa que teve um transtorno ansioso, ela vai ter que estar sempre vigiando. Ela tá bem, mas ela tem que entender que ela tem ali um calcanhar de Aquiles. Claro, quem já tem teve, pessoas que pode ter tem, de novo. tem pessoas que têm tendência a outras coisas. Mas se você tem tendência à ansiedade, você tem que aprender a agir preventivamente, a cuidar dessa ansiedade. Só para concluir essa parte da doença real, ela não é uma doença espiritual ou da aura. Ela é uma doença de um órgão chamado cérebro. Então ela tá no cérebro, ela tem um sítio. É um desbalanço entre o sistema límbico de emoções e o sistema racional da razão.
da ponderação racional. Quando o sistema emocional ele começa a se sobressair e começa a errar a quantificação, esse cara, ele é muito potente. Se ele resolver dar as cartas no jogo, não tem quem segure. Então, a gente tem uma doença com sítio, com local. Cuidado, porque nas doenças da mente existe muito preconceito. Porque assim, não alterou o exame. Mentira. Se fizer um exame na crise de pânico, tem taquicardia, tem dispneia com taquipneia, com a frequência cardíaca alterada, a pupila está alterada, o cara transpira como ninguém transpiraria se não tivesse com uma alteração nesse sistema. Então é um desbalanço real, orgânico, mensurável. Outra, várias doenças não alteram o exame. Enxaqueca, altera que exame? Não altera, mas é doença. É doença, aliás, a 10ª. Alzheimer, nas fases mais iniciais, não altera exame, mas está lá. Esquizofrenia não altera exame, existe. Autismo não altera exame, existe. Então, cuidado. Depressão. O exame existe para algumas doenças. É porque essa questão desse preconceito, desse mito que não altera exame, não é porque não tem um exame específico que não é uma doença maior, como você disse brilhantemente. Né? O diagnóstico é clínico, feito por um médico que tenha experiência e muita experiência, mas é uma doença como qualquer outra, gravíssima. Se não cuidar, vai complicar ainda mais. Tem CID, etc. E as pessoas, às vezes, julgam, né? Como eu falei, como todo mundo... Às vezes não, muito. Como as pessoas, assim... Aí mudando, pensando na depressão. Como as pessoas já sentiram tristeza, que tem um alvo, uma duração, elas acham que podem julgar a depressão, que é uma doença. Então não dá. Como a pessoa já sentiu uma ansiedade, ela acha que pode julgar alguém que tem transtorno do pânico, mas não dá. Você precisa ter empatia e não medir com a sua régua a dor do outro. Se alguém tem uma insuficiência do pâncreas, diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona, ninguém questiona. É uma doença. Se a pessoa tem asma, ninguém questiona, né? Porque você tem asma, né? Ninguém questiona, é uma doença. Agora, e a insuficiência cerebral e emocional de dar o gatilho, ou de extrair felicidade, ou de quantificar o risco? É uma doença insuficiência do mesmo jeito. A gente fala assim pra alguém que tá depressivo, às vezes, é uma babaquice nossa. Fala, calma, fica feliz, olha como sua vida é boa. Levanta aí da cama. Vamos assistir um futebol, vamos num shopping gastar um dinheiro. É a mesma coisa que virar para um asmático e falar assim, ó, vai respirar lá fora. Meu, o problema não é falta de ar, né? Não é o ar ele tá em volta do cara. O problema é a capacidade de levar o ar pro pulmão. É a mesma coisa que falar com o pâncreas, não, vamos produzir insulina. Vamos... Meu, para com isso, diabetes, come um bolo de cenoura, vamos lá, pâncreas. A gente tá falando isso, né? Abaixa essa glicemia aí. Abaixa essa glicemia, que mimimi é esse, né? É a mesma coisa. Pô, um bolinho de cenoura você não aguenta? Não é assim. Então assim, é a mesma coisa. É só que o órgão é diferente. Venderam pra gente essa ideia de que o cérebro tem que dar conta e tal. A mesma insuficiência funcional da função do pâncreas, do fígado, do rim, do pulmão, também acontece com o cérebro. E mata tanto quanto outras insuficiências. Depressão mata, ansiedade grave mata. Mata de morte morrida mesmo. E mata também de morte em vida. De uma vida que limitada. É pior que a morte morrida. De se arrastar com uma doença. Qualidade de vida baixíssima. Agora uma pergunta. Já é sabido, depois dessa conversa, que tem a ansiedade natural e a ansiedade, o transtorno. O porquê disso? Muitas vezes por um trauma, muitas vezes por uma infância, muitas vezes pelo algo... ou às vezes nada, nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de mal... Uma infância totalmente... A origem, perfeito. Isso. Às vezes não, ou às vezes não dá para saber, é multifatorial. Defeito de fábrica ou não é? Arranjou um chefe muito ruim, pentelho, ou teve tudo isso, né? Um trauma de família, ou perdeu uma namorada, ou separação, sei lá. A ansiedade, ela é um mosaico causal. Existe um mosaico. Então, existe sem dúvida um componente genético. A gente sabe que esse componente, ele existe. Como que a gente sabe isso? Porque se você estudar famílias de ansiedade, quem tem mais familiares com ansiedade tem um risco maior. E se eu tenho um transtorno de ansiedade, os meus filhos têm um risco maior. Se eu estudar gêmeos idênticos, aqueles que têm o mesmo sexo, o mesmo código genético, são clones idênticos. A chance de se um ter ansiedade e o outro ter é maior
do que se eles fossem gêmeos fraternos. Gêmeos que só são metade do código genético. A gente tem os gêmeos idênticos e não idênticos. Se eu estudar os gêmeos idênticos e não idênticos, eu vou ver que os gêmeos idênticos vão ter uma semelhança de diagnóstico bem mais alta. Se eu estudar, por exemplo, a adoção, a pessoa vai se parecer mais com a família que adotou pequenininho ou com a família que deu o DNA. A gente percebe que existe uma semelhança com a família biológica. Então é indubitável, por tudo isso que eu falei, pela herança, pelos históricos familiares e pelos estudos de adoção e de gêmeos, que existe uma carga genética. A pessoa já nasce com uma predisposição. Agora, essa predisposição não é definitiva. Porque senão, todo gêmeo idêntico, se um tem, o outro também teria. E na maioria dos transtornos a gente tem 70%, 80%. Então, não é só genética. Você pode carregar uma grande genética ou uma genética pequena e vai ter a história de vida. A história de vida aumenta a expressão dessa sua genética ou diminui. Quem teve uma infância, uma adolescência mais traumática, abuso sexual, abuso moral, violência, famílias hiper restritivas ou excesso de telas, desestruturada. Aí você aumenta esse seu risco, né? Então aumenta esse risco. Distúrbio hormonal também aumenta esse risco. Sexo feminino, depois da menstruação, já tem um risco maior, 2 vezes maior do que o masculino, pela oscilação hormonal, pelos papéis sociais. 2 vezes maior. 2 vezes maior. Esse risco na infância é equilibrado, na mulher depois da menstruação ele começa a ficar maior, pender para o lado feminino. Então, 2 mulheres para cada homem. O que não torna uma doença feminina, porque ele é tão comum, tão frequente. A gente está falando de mais de 20 milhões só no Brasil, né? 10%. Imagina, 20 milhões da população. Então tem muito homem com ansiedade. A mulher faz diagnóstico antes, geralmente, porque elas falam mais de emoção, elas vão no médico preventivamente melhor, muito mais do que o homem, tem mais sensibilidade. O homem, ele chega em formas às vezes mais graves do que a mulher, porque ele está naquele personagem machista, indestrutível, ele vai segurando e quando chega ele está arrebentado, né? Geralmente é por uma crise de pânico grave. Então a mulher, ela tem mais sensibilidade, faz mais diagnóstico. Isso está mudando, graças a Deus. Mas perceba, o sexo importa a questão hormonal, importa o histórico de vida e importa o momento que o cara tá. Se a pessoa tá sedentária, trabalhando muito, dormindo pouco, se ela está num regime de muito estresse, isso pode ser o estopim. Mesmo se não tiver a carga genética? Mesmo se não tiver a carga genética. Sem a carga genética, o fator ambiental ele tem que ser mais forte. Okay. Se tiver a carga genética, ele é mais leve. Perceba que todo mundo tem um quebra-cabeça causal, mas o tamanho da peça o meu é cheio do seu. Sim. Tem pessoas que têm tanta genética que não tem gatilho nenhum. Já tem ansiedade. Já tá ansioso. Exato. Não quer dizer que ela é fraca, quer dizer que ela carrega mais genética. Perceba? E tem pessoas que não tem tanta genética. Quando eu falo genética, não é herança, não é histórico familiar. É a genética dela, que é única, né? A fábrica. Nós somos a fábrica. Às vezes a fábrica não vem, então... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro. Na síndrome do estresse pós-traumático, por exemplo. O cara vai pra guerra e volta com um transtorno de ansiedade. Quem já viu um filme de guerra? Sim, volta transtornado. O cara começa, ele fecha o olho, ele ouve o estampido do escapamento, fica suando. Ele sonha, tem pesadelo. Isso pode acontecer com pessoas. Então, perceba que na síndrome do estresse pós-traumático tem que ter o fator causal. Aí você fala, então a causa foi a guerra, a causa foi o assalto. Também não. Tem um pouquinho de genética. Exatamente. Exato. Alguns voltam, outros não voltam. Então, mesmo nesses casos, onde o fator causal ele é grosseiro, evidente, também tem uma genética. Porque nem todos desenvolvem. Mas tá entendendo um mosaico causal? Você vai ter tag meio sem causa, tag com causa. Às vezes a causa é mais hormonal, é mais genética. Às vezes é uma tireoide que desandou por um tempo e a ansiedade se expressou e ficou ruim. Às vezes é o hábito. É o hábito. Aquela pessoa começou a dormir menos, se estressar mais ou consumir substâncias mais estimulantes. A gente faz muito isso, né? Escala a cafeína,
e aí toma um remedinho para relaxar e desorganiza. O médico que está diante de um paciente com ansiedade, ele vai ter que pensar em tudo isso. Ele vai ter que dosar os exames, fazer os exames para ver como é que está a tireoide, como é que está o hemograma, se tem algum fator físico, como é que estão os hormônios. Ele vai ter que saber como é que é a fábrica, história familiar, como é que foi a infância e a adolescência, se houve um trauma. Porque para cada trincheira dessa, você vai ter um tratamento diferente. Se a biologia é muito forte, talvez esse paciente precise de um remédio para lidar com isso. Se for um trauma de infância, talvez uma revisita, psicoterapia, vai ter que desfazer esse novelo, né? Se for uma coisa do hábito, ele vai ter que mudar esse hábito. Porque ele escalou o estresse como se indestrutível fosse e ele pagou o preço. E a gente tem feito muito isso. Porque o nosso mundo, ele fomenta a ansiedade. Hoje a gente cobra a expectativa alta, né? Tu tem que ser bom em tudo, né? Tem que ser bom pai, bom profissional. Você tem que... Deus, nosso mundo, Deus só ajuda quem cedo madruga, né? Quem não cedo madruga tá ferrado. Então a gente é workaholic, a gente vai além do expediente. Então a gente vai ensinando o nosso cérebro. Ele é um camaleão. Se você oferece guerra, ele pinta o rosto e vai pra guerra. Se você mostra pra ele que tem um leão a cada 5 minutos, e aí o nosso leão agora é um leão fictício. Ele vai se preparar para isso, né? Ele vai se preparar para isso. Chega uma hora que ele vai estar mais ansioso, principalmente se você tiver genética para isso. Então, cuidado. O que você oferece para o cérebro é o que você colhe. Se você continuar vivendo nesse mundo encantado, de que todo mundo é super-homem, super-mulher, que vai nadar numa piscina de adrenalina e cortisol e vai sair belo, formoso, não. A conta chega, o boleto chega no final. Ele pode chegar no burnout, pode chegar na depressão, pode chegar na ansiedade, pode chegar numa doença clínica, física. Depende um pouco da sua base genética. Mas o boleto chega e você rodar, porque a ansiedade ela é muito boa de forma intermitente. Ela vem, cumpre o papel dela e sai. Se ela vem e fica, nenhum carro roda a 120 por hora a vida inteira. Tem que parar um pouquinho, só que o mundo... fazer uma manutenção, relaxar, verificar, como se separasse em projetos, vamos dizer assim, né? Projetos grandes, pequenos, mas acabou um projeto, tem que dar uma reavaliada. E essa pausa, ela tem que ser antes do cansaço. A gente aprendeu a descansar depois. A gente vai dando e descansa. A nossa semana é 5x2, descansa 2. Trabalha 5, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Trabalha 11 pra folgar um mês. Eu quero essa semana de 5x2. Cadê o meu mês, né? Mas não é. E é assim, né? E aí o corpo ele vai aprendendo lentamente a rodar no estresse, no modo estressado. Então ele já vai aprendendo aquilo. E aí ele fica estragado. Ele começa a não tolerar o tédio. Chega domingo ele tá estressado. Ele não consegue desligar. E não desliga. Se manda o cara contemplar alguma coisa, ele não consegue. Manda o cara dirigir sem ouvir alguma coisa. Manda o cara fazer uma coisa de cada vez, o cara sofre, né? As crianças têm isso também. Não dá. Por mais de 10 minutos. Né? Eu tenho 2 filhas. As minhas filhas, a gente vai fazer uma viagem, elas falam, não é possível. O que eu vou fazer agora? Não tem nada pra fazer, pai. Eu falei, não tem nada pra fazer. Olha pra janela. Tá o mundo inteiro pra você ver, coisa que você nunca viu, né? Não, mas quer o celular, quer o feedback rápido. Quer as redes sociais. O cérebro é alimentado. E o cérebro gosta de feedback. E esse feedback. E aí a pessoa tem ansiedade pelo tédio. Olha que coisa. A pessoa tá parado e ela tá com faniquito. Né? Não tem pé dinheiro, eu não tô fazendo nada. Ela ainda assim, que no começo isso seja um bom se pouco, salve né? No começo, mas a longo prazo isso é destrutivo, extremamente destrutivo. Totalmente destrutivo. Então a gente precisa discutir grau de expectativa, velocidade de informação, capacidade de execução. A gente aprendeu isso com ecologia já. Quando você fala, essa energia é uma energia que não é limpa, porque ela não é renovável. Eu só crio lixo, não renovo. A gente também é assim. Se a gente rodar e não for renovável de um dia para o outro, o ritmo do corpo humano ele é circadiano. Ele cabe num ciclo, num dia. Eu não posso me estrupiar 50 dias e descansar 2. Pode até ser que você consiga quando você é jovem. Exatamente o que eu ia falar. Você tem uma puta reserva, tal, né? Uma baita reserva. Senão a gente não sobreviveria ao HC, né? No internato. Não sobrevive. Dá um plantão de 48 horas. Você consegue sobreviver. Mas hoje não dá. Mas não é saudável. Sim. E se a pessoa tiver ali a genética para ansiedade, ela vai se desorganizar.
Então tem que trabalhar esse ritmo. E tem que trabalhar nas crianças, porque as crianças hoje já estão com a internet das coisas, com a velocidade rápida, com a quantidade de informações absurdas, tela, velocidade, rede social, tudo filtrado. Então expectativa alta, ritmo alto. O cérebro camaleão da criança, informação, vai rodando, vai rodando. Quando chegar com 30, 40, às vezes antes, estoura. E aí vem aumento do índice de ansiedade, aumento do índice de depressão, aumento do índice de bipolaridade, aumento do consumo de substâncias, artificializa, né? A ficha vai cair lá na frente, que não dá para ter rodado. Rodou no cheque especial. Rodou no cheque especial agora a juros altos. Tem que pagar. Tem que pagar. Então o dia de dormir é hoje, o dia de descansar é hoje, o dia de renovar, e aí é mais fácil também. Dia de fazer. Dia de fazer, tudo, executar. Tudo. Executar, descansar. É tudo hoje. Se você não entender isso, você vai escalar a sua genética. E aí a gente chama de epigenética, né? Quais genes vão se expressar, quais não vão, né? Quais vão ter a oportunidade, quais não vão, de acordo com o seu ritmo. Porque mesmo tendo essa genética, como o Dr. Leandro estava explicando, se você se cuidar dessas formas que nós vamos explicar daqui a pouco, ou nessas prevenções, você não vai manifestar essa genética mesmo atendo, né? Você pode não ficar doente. Deixa ela quietinha. Você não é um escravo do seu gene. Não é como se... Uma doença, eu vou dar um exemplo. Síndrome de Down. Essa pessoa não tem como ela não ter síndrome de Down. A genética ela é determinante. Se ela tem 3 cromossomos 21, ela tem uma trissomia do 21, ela tem Down. Ela vai nascer com Down, não importa qual família, qual histórico de vida. Nem o que ela faça. Nesse caso, não é um gene, são vários genes de predisposição, maior ou menor. Ou você faz coisas que diminuam essa genética, ou você faz coisas que aumentam essa genética. Se você já tem esse calcanhar de Aquiles, e isso vale para um monte de doenças em saúde, não só a ansiedade. Deixa eu fazer uma pergunta, antes de a gente entrar no tratamento, como estender um pouco mais a conversa. Eu estou numa crise ansiosa, ou vejo uma pessoa numa crise ansiosa, independente do nível. Tem algo que eu possa fazer? Porque já li sobre uma técnica de respiração 478, sobre outra técnica de respiração, tirando o remédio, não chegando no remédio ainda. Tem alguma coisa que eu posso fazer pelo outro? Na hora da crise. Ou por mim mesmo? Sim. A crise, ela tem um problema. A crise de ansiedade, ela é como uma microfonia. A gente está aqui com um microfone aqui, né? Então, a microfonia é aquele som do microfone que vai subindo a altura e vai ficando bem agudo. Por quê? Porque eu falo no microfone, sai na caixa, da caixa volta pro microfone, que volta pra caixa, e aquilo fica rodando. Então, a pessoa em crise de ansiedade, se ela não conseguir conter aquela ansiedade, a própria percepção da ansiedade leva a mais ansiedade. Então, ela vai entrar numa microfonia, que é a crise do pânico. Sim. Quanto mais rápido ele respira, e é automático, ele começa a respirar rápido, piorando. Ele piora. Ele começa a sentir a mão formigar, de repente ele começa a sentir a mão mais dura. Isso é fisiologia. A pessoa respira muito rápido, eu vou explicar brevemente, porque isso é um pouco mais complicado. Ela vai liberar mais CO2, e esse CO2 ele faz parte do equilíbrio ácido e base, ele é o ácido carbônico no sangue. O sangue muda o pH, o pH do sangue se altera, o cálcio iônico e não iônico começa também a pender, e aí a pessoa começa a ter uma tetania, ficar duro, às vezes desmaia. Isso Perceba que é uma microfonia. Então, se essa pessoa, por exemplo, no início da crise, ela toma consciência e ela fala, agora eu vou respirar de uma maneira mais profunda e mais lenta. Ali ele já interrompeu uma das características, né? Olha, esta é uma crise de ansiedade, tem começo, meio e fim. Eu não vou morrer, não vai evoluir. Só esse simples pensamento, ele já entra na matemática de peso e contrapeso. Que é difícil na hora. Mas com exercício... Com consciência, com exercício e com pensamento. Essa pessoa, ela vai ter que lutar contra o próprio cérebro. Porque nós somos dois, né? Com treinamento isso também. Isso que eu ia falar, né? o exercício é o treinamento, tipo... Na primeira vez você vai conseguir 100%. Vamos fazer uma coisa, agora pra gente entrar nessa... continuar agora falando que é o tratamento. A gente tem um histórico aqui de todos os podcasts foram únicos, né? É uma vez só. Mas esse assunto é tão gigante, tão interessante, incrível, que... o estagiário tá vindo lá com a plaquinha de 1 hora, mas eu já tava falando aqui. Pode guardar. Acabou 1 hora já? Pô, está 20 minutos. A gente vai, então, dividir em 2 etapas a partir de agora, você que assistiu até aqui. Mas vamos servir um pão de queijo, alguma coisa antes? Vamos pedir uma pizza? Chamaram pra 1 hora e já... Já extrapolou. Mas eu topo, mais 1 hora, o pessoal vai ter então uma parte 2, é isso? Parte 2. E aí é porrada no tratamento. De ansiedade. Vamos falar sobre tratamento, porque quem tá ouvindo tá esperando isso, né? Eu estaria esperando.
Podemos ir? Bora, fazer isso? bora. Então você que tá aí, a gente vai, a partir de agora, entrar para um segundo episódio, tá bom? Vai ser uma segunda parte.